Pedro, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade, Silma, de poder me sensibilizar, conhecer e entender, porque medir o que vocês sentem como família atípica é muito importante. Seria um problema que a gente não tem esse parâmetro das negligências, do abandono que as famílias atípicas têm vivenciado no Brasil. Não só acredito que no mundo, mas infelizmente a gente está no processo de transição. Então, o pouco ainda é muito, tá? Então, qualquer coisa que aconteça, que for uma benfeitoria, gente, isso é maravilhoso. E a gente que ainda não tem diagnóstico na família, não aconteceu uma condição nesse sentido, muitas vezes não consegue medir essa dor, não consegue entender o estado de vulnerabilidade. Eu estou aqui em nome do Instituto Equilíbrio, né? A Rafaela, a Ana, o João, a Suficiente, a Lorena, a Rainha, também uma das nossas colaboradoras, para poder falar um pouquinho do índice de violência com as crianças atípicas. Quando eu vou falar de violência, quando eu penso no termo violência, eu preciso entender, por exemplo, que existem leis que configuram o que é uma violência com criança e adolescente. Dentro da Lei 13.431/17, existe uma tipificação dos tipos de violência. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência institucional. Quando eu volto para as famílias atípicas em referência às crianças em primeira instância, a gente vai falar especificamente da garantia de direitos da criança e do adolescente e o processo do ato violento com essas crianças nas suas condutas futuras, a gente entende que esse grau de vulnerabilidade ele aumenta de 4 a 5 vezes a mais. Quando eu falo de 3 tipos de violência com crianças em estado de vulnerabilidade, ou crianças com nível 3 de suporte, violência sexual. Quando eu penso na questão da violência sexual com uma criança nível 3 de suporte, eu consigo entender que um autor de violência, ele aumenta a probabilidade de observar o padrão de comportamento dessa criança. Porque muitas não conseguem uma comunicação de uma forma que vai ser compreendida. Então, isso facilita o ato violento. Esse é o problema. Quando eu falo de violência psicológica, principalmente bullying, que é muito comum, a gente vai ver reflexo do bullying nas famílias atípicas, porque não é só com a criança, a gente entra nos níveis aí, todos os níveis de suporte, mas a gente vê uma abrangência maior no nível 1 e nível 2, principalmente no nível 1. Por quê? Porque aquela criança é aquilo que uma das mães disse aqui. Ela falou, olha, minha filha expressa que ela é diferente demais das crianças atípicas e ela é estranha demais das crianças típicas. Então ela fica num estado que ela muitas vezes pela rigidez cognitiva, pela dificuldade de interação social, ela não consegue entender o ato violento. Então essa criança ela vai trazer aí para a gente alterações comportamentais. E eu preciso observar isso. Porque quando eu volto para aquela lei inicial lá da garantia de direitos, o que ela fala para a gente? Olha, com criança e adolescente, não é responsabilidade só da família. É uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade de todos. Mas eu tenho uma mãe aqui falando em pequenas palavras, direitos serem negligenciados. O que eu tenho recebido de mães, porque eu não trabalho especificamente com as crianças atípicas, é a Lorena e a Ana. Lá dentro do Instituto é a Lorena e a Ana que trabalham com as crianças atípicas que estão fazendo um trabalho fenomenal. Eu admiro e vejo assim, falo, meu Deus, o CIE faz os diagnósticos. Mas quando eu pego as mamães, gente, não tem como, eu pelo menos não tentar entender aquela dor. Eu preciso ser sensível o suficiente para saber que aquelas mulheres estão cansadas de tanta negligência, de tanta violência dentro dos seus lares. Não dá. Elas estão com um transtorno depressivo, crise de ansiedade, pânico, e aí você pega a carreirinha assim e vai. Ó. E sabe o que? Muitas vezes está achada de louca. Eu tenho uma mãe que falou assim, se for para ser chamada de doida, de chata, de enjoada para defender os direitos do meu filho, eu vou ser chamada. Por quê? Porque elas estão cansadas de serem negligenciadas. Isso é um ato violento, gente. E nós, enquanto sociedade, precisamos nos sensibilizar com essas condições. Porque essas mamães, elas fazem um papel de 4ª jornada, de 5ª jornada, não é de 1 ou 2, não. Até para limpar suas crianças, elas precisam do banheiro para limpar as crianças. As crianças, muitas vezes, eu tive relatos de mãe, que criança chega no parquinho, as outras mães chamam as crianças, pelo amor de Deus, o que é isso? Que país é esse?
A gente precisa começar a quebrar essas condições violentas que se manifestam no meio social para que a gente favoreça as nossas crianças com seus direitos. Todas elas. Mas lembrando que quando eu falo de uma condição, de uma violência com criança atípica, eu aumento o estado de vulnerabilidade até 5 vezes mais. Tá? Então vamos falar da violência institucional? Estou falando só de três, tá? Será que uma violência física acontece mais com crianças atípicas? Sim, porque muitas vezes nem a família entende que tem um diagnóstico. Mas esse menino é muito birrento. Menino enjoado, menino chato. Gente, a criança está desregulada, ela precisa passar por uma avaliação, a gente precisa compreender isso melhor. Mas aí quando a gente chega na escola, quando a gente chega no postinho de saúde, quando a gente chega dentro de um contexto onde a instituição ela tem que estar ali preparada, com os funcionários preparados para receber as famílias. O que está acontecendo? Violência em cima de violência. Até as clínicas estão cometendo violência. As clínicas têm que ser preparadas para trabalhar nesse público. Gente, negligenciar o direito de uma criança já é um problema, imagina de criança atípica. E nós precisamos começar a abrir os nossos olhares e entender mais esses eventos para que a gente possa, de alguma forma, pelo menos, comunicar esses crimes. Ela perguntou ali, o que eu faço? Tem algum canal? Por enquanto eu disse que tem. Tem que ligar, diz que tem. Violência institucional, diz que tem, gente. Mas não vai dar em nada, mas a gente precisa pelo menos deixar a caixa dos direitos humanos para que pelo menos mande para o Ministério Público